Olá, sejam bem-vindos à aula 2 da nossa princesa. Na aula 1 a gente parou finalizando as perninhas e hoje a gente vai começar o corpo e vamos deixar o esqueleto dela finalizado já. Na última aula a gente fez uma perna, cortou o fio e na segunda perna a gente combinou de não cortar esse fio e a gente vai começar a partir daqui. Eu coloquei enchimento até a metade porque até em cima fica ruim de trabalhar, mas agora conforme o trabalho for andando eu vou colocando mais enchimento, tá? Então, eu parei aqui no final da perna, na primeira carreira com o fio chiclete, que é da calcinha, e eu vou fazer ponto baixo e não vou levar meu marcador. Ele não precisa estar aqui onde ele tá, mas a gente não vai usar marcador agora. Eu vou fazer ponto baixo até a metade da perna interna, na metade interna da perna aqui, ó, até o meio da perna interna, mais um ponto. E não importa aqui quantos pontos a gente vai fazer, tá? Não vai fazer diferença pra nós. Agora que eu cheguei aqui, eu vou subir 3 correntes. Vou pegar a primeira perna e prender bem no meio dela também, com um ponto baixo. Se eu tenho um total de 15 pontos em cada perna e eu já fiz um aqui na primeira, me restam 14 pontos, né? Eu vou fazer esses 14 pontos fazendo ponto baixo. Fiz aqui os 14 pontos. Nessas correntinhas que a gente fez, a gente vai trabalhar elas dos dois lados. Então, como eu tô pra parte da frente da perna, eu vou trabalhar primeiro as correntinhas mais próximas de mim, que são as de cima. E vou fazer um ponto baixo para cada uma delas, que vão ser 3. Agora, por que eu disse que não importava quantos pontos a gente ia fazer aqui para chegar na lateral? Porque eu vou trabalhar todos os pontos da perna, inclusive aqueles que eu fiz para chegar na lateral. Eu vou trabalhar até as correntinhas lá do outro lado. Então, eu vou trabalhar aqui 15 pontos. Cheguei aqui nas correntinhas, eu vou trabalhar um ponto para cada uma das argolinhas que sobraram, porque a gente trabalhou um lado da correntinha lá no primeiro ponto. 1, 2, 3. E agora sim o meu marcador volta para a cena, tá? Esse último ponto aqui da correntinha vai configurar o último ponto da primeira carreira da calcinha. E eu tinha 30 pontos, né? Juntando só as pernas, porque cada uma delas tem 15. Mais os 6 que eu trabalhei aqui na correntinha, eu finalizo com 36 pontos a carreira 1 da calcinha. Agora eu vou iniciar a carreira 2, então eu vou fazer um ponto baixo e aí eu coloco o meu marcador aqui para indicar o início da carreira. Fiz um e vou fazer mais 4 pontos baixos, totalizando 5. Fiz os 5 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. E repito, 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e essa vai ser a carreira 2 da nossa calcinha. Finalizei a carreira 2 aqui da calcinha com 42 pontos. Agora a gente vai trabalhar carreiras retas. Da carreira 3 até a carreira 9, eu vou trabalhar de forma reta com esses 42 pontos. Então, vão ser 7 carreiras retas com os 42 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Vou fazer as minhas e quando eu voltar, vou voltar com essas 7 carreiras já finalizadas. Fiz as 7 carreiras, né, até a carreira 9. Agora, meu marcador vai voltar aqui pra cima e eu vou voltar para 36 pontos. Então, se a gente fez 5 pontos e um aumento para chegar em 42, a gente vai fazer 5 pontos e uma diminuição para voltar para 36. E uma diminuição, também por toda a volta, tá? E aí, no final da carreira, a gente vai ter 36 pontos. Essa vai ser a nossa carreira número 10. Finalizei, então, a carreira 10 com 36 pontos. A carreira 11 e 12, eu também vou ter 36 pontos. Só que eu vou trabalhar as duas em BLO, que é quando a gente pega na argolinha de trás, a mesma coisa que a gente fez
no sapatinho. Então, eu vou fazer as 2 carreiras em BLO e retorno. Fiz as 2 carreiras em BLO, agora na carreira 13 eu vou diminuir um pouco mais o meu trabalho. Eu vou fazer por toda a volta 4 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E aí, eu repito por toda a volta. Essa é a nossa carreira número 13. Agora, a gente tem 30 pontos no nosso trabalho. E daqui pra frente, a gente vai colocando enchimento conforme vai trabalhando. Eu não recomendo que coloque até aqui em cima a parte que tu tá usando, porque fica puxando fibra, tá? Agora, da carreira 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ou seja, 6 carreiras, a gente vai trabalhar de forma reta. A gente tem 30 pontos aqui e em todas as 6 carreiras a gente vai ter também 30 pontos. Então, é só ir circulando o trabalho por 6 carreiras e aí eu retorno com essa parte já finalizada. Fiz até a carreira 19, agora na carreira 20 a gente vai diminuir um pouco mais. Eu já fiz aqui 2 pontos, vou fazer mais um. 3 pontos, tá? Carreira 20. E uma diminuição. Repito. 1, 2, 3 e uma diminuição. No final dessa carreira, eu vou ter 24 pontos. A carreira 21 e 22 vão ser retas com 24 pontos. Então, eu vou terminar a minha carreira de diminuição e fazer as minhas 2 carreiras retas. Fiz as 2 carreiras e agora a gente vai precisar prender o braço, tá? Não esqueçam de ir colocando enchimento. Eu vou fazer aqui 6 pontos baixos para iniciar minha carreira. Feitos 6 pontos baixos, agora eu vou prender o braço, tá? E eu vou pegar um ponto no braço e um ponto no corpo. Então, eu introduzo a minha agulha no ponto do braço. Venho no próximo ponto do corpo que eu tenho vazio e faço um ponto baixo. Venho no segundo ponto do corpo, no segundo ponto do braço, faço um ponto baixo. Terceiro. E quarto. Nessa primeira carreira do braço, a gente vai trabalhar só 4 pontos dele, tá? Agora, eu vou trabalhar 8 pontos do corpo normalmente. Trabalhei 8 pontos, eu vou prender o segundo braço fazendo da mesma forma, tá? E aí, depois eu finalizo a minha carreira fazendo ponto baixo nos 3 pontinhos que vão sobrar ali do corpo. Agora, na carreira 24, a gente precisa prender o restante do braço. E aí, essa carreira é um pouco diferente. Vou fazer ponto sobre ponto até chegar no braço, que são 6. E faltam eu prender 6 pontos do braço, porque eu tinha 10 e a gente prendeu 4. Esses 6 pontos eu vou trabalhar só no braço. Então, eu venho no braço, faço os 6 pontos que eu tenho aqui sobrando. Fiz os 6 pontos, eu faço os 8 pontos que eu tenho aqui de intervalo. E os 6 pontos do outro braço.
finalizo a minha carreira fazendo 3 pontos. Agora a gente precisa trabalhar com o fio natural, só que eu não quero que a troca de cor apareça aqui na frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar com ponto baixíssimo, cortar o meu fio, arrematar, aí eu vou puxar esse fio aqui pra dentro e vou arrematar mais uma vez, pra ele não fazer volume ali na frente. Por mais que a gente vá fazer um detalhe ali depois, eu não quero esse volume aqui. Coloco o fio aqui pra dentro. E aí, coloca bastante enchimento, tá, gente? Até a altura aqui dos braços. Vai apertando o amigurumi pra ver que não tem nenhuma frestinha. Porque se tiver um pedacinho dela sem enchimento, na hora que vocês apertarem, vocês vão sentir. Tá? E agora, a gente pega o nosso arame e o fio de macarrão. Eu cortei aqui 30 centímetros de arame. E aí, gente, é muito tranquilo, muito fácil de fazer. Eu vou medir aqui de uma das pontinhas 7,5 centímetros. Tá? E vou dobrar esse pedaço. Eu fiz aqui um L, vocês estão vendo? Agora, eu vou vir na outra ponta e vou contar 7,5 centímetros. E vou dobrar também, tá? Eu tenho aqui meio quadrado. Agora, eu vou dobrar ao meio esses 15 centímetros que me restaram aqui. Então, precisa ficar igual esses dois pedacinhos, ó, se encontrando ali embaixo. Ó, agora eles estão se encontrando. Vou apertar bem essa parte maior, que vai ser a parte do pescoço. E essas partes aqui, que tem 7,5 centímetros, são as partes que a gente vai encapar com o fio de macarrão. Então, eu vou inserir o meu fio, ou medir aqui do lado, ó. Vou medir aqui do lado, deixar um pouquinho mais, porque eu vou queimar, para esse arame não escapar. Corto, já posso cortar outro pedaço igual, porque os braços têm a mesma medida. Vou inserir aqui nas partes que tem 7,5 centímetros. Queimo a ponta. O ideal é vocês apertar com o alicate, tá? Essa ponta. Como eu passo boa parte do meu dia fazendo isso, meu dedo nem sente mais, tá? Mas eu não recomendo que vocês apertem dessa forma aqui. Com a mão, vocês podem se queimar. Aperto para fechar, repito o processo do outro lado. Feita essa parte do arame, eu preciso estar com o meu amigurumi bem preenchido. Eu introduzo um lado num braço. O outro lado que tá com o fio do macarrão no outro braço. Esse arame agora, conforme a gente for trabalhando, ele vai subir, não se preocupem. Mas conforme a gente for trabalhando também, ele vai se acomodando ali no lugar e a gente vai ajeitando. Eu vou virar o corpo da minha boneca pra trás e vou prender em BLO, tá? Em BLO, só na argola de trás. Vou prender o meu fio natural. Vou subir uma corrente e vou fazer aqui 2 pontos e uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição em BLO, tá? E a gente vai ficar com 21 pontos. Talvez vocês se questionem por que 21. Porque no momento que a gente separou 4 pontos do braço, do corpo para prender o braço, e na segunda carreira a gente fez 6 pontos,
A gente aumentou 4 pontos da nossa carreira, tá? E aqui na parte do braço também, fechou 2 pontos, faz uma diminuição. Essa parte do pescoço eu considero que é a mais complicadinha de trabalhar, na minha opinião. Pelo menos até conseguir prender esse arame aqui. Agora a gente fechando o pescoço, ele já começa a parar mais no lugar. Dois. E uma diminuição. 1. 2. E uma diminuição. Ó, e o arame subindo. Na próxima carreira já vai ficar um pouquinho melhor. Vou fazer toda a minha aqui. Carreira 2 do fio natural, agora eu já vou usar meu marcador. Eu vou fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta. E aí eu vou ficar com 14 pontos. Então, eu fiz um ponto. Uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. É bem complicadinho de trabalhar mesmo aqui, tá, gente? Por causa do arame, ele vai subindo, não se preocupem. Agora a gente depois vai acomodar ele no lugar dele. A gente termina a carreira e empurra ele. 14 pontos. E vou fazer a carreira 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, 5 carreiras com esses 14 pontos. E como eu falei, não se preocupem, porque o arame vai subindo mesmo e a gente vai arrumando ele. Agora, gente, a gente precisa preencher até aqui super bem, porque aqui ainda tá vazio, ó. Ali na altura do arame, ainda tá vazio. Então, vocês usem a ajuda de uma caneta, de uma agulha de crochê mais grossa, do que for, e preencham bem. É um processo que leva um tempinho pra fazer, porque o enchimento fica pegando no arame, ele tranca ali, tá? Mas precisa ficar bem preenchidinho, porque depois a gente não vai conseguir mais preencher essa parte. Eu vou fazer o meu aqui. Preenchi bem. E agora a gente vai fazer uma carreira de 14 aumentos, tá? Então, em todos os pontos a gente vai fazer aumento. A gente tem 14, a gente vai passar para 28. Fiz um aumento, coloco meu marcador no lugar e faço mais 13 aumentos. Agora que eu tenho aqui 28 pontos, eu vou fazer 3 carreiras retas com 28 pontos. Então, eu vou colocar o meu marcador de lado e vou trabalhar essas 3 carreirinhas aqui, cada uma delas com 28 pontos, tá, gente? Fiz as 3 carreiras com os 28 pontos. Agora, eu vou fazer uma carreira de 14 diminuições para eu voltar para os meus 14 pontos. E a gente não vai colocar enchimento agora, tá? Outra coisa que eu quero dizer pra vocês. Claro que tem que ficar parelhinho, todo o trabalho da gente tem que ser bem feito. Mas como fica apertado aqui e é na volta do arame, não se preocupem se ficar um ponto meio tortinho, porque essa parte não vai aparecer. Essa parte aqui é o que vai articular a cabeça dela. Então, essa parte vai estar dentro da cabeça. Ninguém, absolutamente ninguém vai ver nunca essa parte, tá? Voltei para 14 pontos. E agora a gente vai trabalhar algumas carreiras, provavelmente vai dar umas 8 carreiras, até que a gente chegue ali na ponta do arame, tá? Coloquei meu marcador de lado aqui, e aqui não precisa nem contar carreira, não precisa nada, tá, gente? Assim que cobrir a pontinha ali do arame, a gente corta o fio. E eu quero que vocês deixem um pedaço bom, tipo 30 centímetros de fio, tá?
não cortem perto. A gente não vai colocar enchimento, não vai costurar, não vai nada. Assim que tapar a pontinha do arame, vocês vão só cortar o fio, deixando um pedaço grande. E agora a gente vai prosseguir a partir daqui. A gente vai reservar o corpo, porque a gente vai fazer agora a cabeça dela. Eu vou pegar o fio tom da pele e eu vou fazer um nó corrediço para iniciar e subir 15 correntes. Subir as 15 correntes, eu pulo uma contar da agulha, faço um ponto baixo na próxima. E mais um ponto baixo. Tenho 2, mais um, 3 pontos baixos. Agora eu vou subir 10 correntes. Subir as 10 correntes, eu vou pular 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na nona corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo no próximo. E no último, eu vou fazer um aumento triplo, ou seja, 3 pontos aqui dentro. A gente não vai trabalhar no nó corrediço. Automaticamente, meu trabalho virou. As correntinhas que eu fiz ficaram aqui para baixo. Eu vou voltar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo pelo outro lado, por toda essa carreira aqui. Inclusive, onde eu fiz as correntinhas no outro lado, desse lado aqui eu vou fazer ponto baixo. Aqui, no último ponto que eu tenho, eu vou fazer um aumento, tá? Então, eu faço um ponto que já era combinado e faço mais um. Finalizei a carreira 1 da cabeça. A carreira 2, eu vou fazer um aumento e aí eu já vou colocar meu marcador. Um ponto baixo para os próximos 2 que eu tenho aqui. E aqui onde eu subi as 10 correntes, eu vou abraçar elas e vou fazer 8 pontos baixos. Não preciso pegar na correntinha, ó. Eu posso só abraçar esse espaço que eu tenho aqui. Agora, eu faço os próximos 2 pontos que eu tenho aqui. E onde eu fiz o aumento triplo, que eu tenho 3 pontos, eu vou fazer um aumento para cada um. Vou transformar esses 3 pontos em 6. Fiz um aumento no primeiro, faço um aumento no segundo e faço um aumento no terceiro. E vou trabalhar ponto sobre ponto até que eu chegue no outro aumento aqui no final da carreira. Cheguei aqui onde eu tenho aumento, eu vou fazer um aumento para cada um deles. Então, eu vou transformar esses 2 pontos em 4 e vou finalizar a carreira 2. Agora, para iniciar a carreira 3, eu vou fazer um ponto baixo, colocar o meu marcador, um aumento. E vou fazer ponto sobre ponto, até que eu chegue nos aumentos lá na curva do nosso trabalho. Cheguei aqui nos aumentos, eu vou fazer 3 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. Fiz uma vez, a segunda vez um ponto baixo e um aumento. A terceira vez, um ponto baixo e um aumento. Faço ponto sobre ponto até que eu chegue nos aumentos no fim da carreira. Cheguei aqui na minha sequência de um ponto baixo e um aumento. Na carreira 4, eu vou fazer 3 vezes a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Então, o que a gente está fazendo é aumentar o número de pontos sozinhos entre um aumento e outro. Fiz uma vez, fiz mais 2 pontos baixos, estou fazendo um aumento e vou fazer mais uma vez. 1, 2 e um aumento.
Vou fazer ponto sobre ponto até chegar na sequência de um ponto baixo e um aumento que eu tenho no final da minha carreira. Agora, aqui para finalizar minha carreira, eu vou fazer 2 vezes a sequência de 2 pontos baixos e um aumento para finalizar a minha carreira 4. 1, 2 e um aumento. Os nossos aumentos da cabeça terminaram, agora a gente vai trabalhar de forma reta. A gente tem aqui 48 pontos e a gente vai fazer por 14 carreiras esses 48 pontos. Vou colocar o meu marcador de lado e vou trabalhar aqui 14 carreiras. Eu vou voltar pro corpo e vou encaixar a cabeça aqui. Aqui embaixo a gente tem o lado onde a gente fez as correntes e esse lado vai ser pra frente. Então, o que eu vou fazer? Vou passar o fio e vou passar também por toda essa parte aqui, ó. Por isso que eu falei que não tinha importância se não ficasse bonita aquela parte. Porque vai ficar aqui dentro da cabeça, ó, tá? E por que a gente já tá encaixando agora? Porque agora a gente coloca enchimento aqui nesse cone com a ajuda de alguma coisa. Porque ele é bem estreitinho. A gente precisa deixar ele bem preenchido, tá? Agora, o que eu vou fazer é só costurar para esse enchimento não sair daqui. Não precisa ser anel mágico invertido. Quem quiser pode fazer, na Branca de Neve eu fiz. Mas o que a gente precisa é fechar isso aqui, esse cone, para que esse enchimento não saia, tá? Então, dá para só costurar, dá para fazer o anel mágico invertido. Eu gosto de fazer diferente de uma para outra, porque quem acompanha todos os cursos vai aprendendo um jeito diferente de fazer. Tá? Fechei, tá bem preenchido. Eu não vou cortar esse fio aqui, tá, gente? Eu vou voltar pra cabeça agora, mas eu não vou cortar aquele fio. Os olhos eu vou contar daqui de cima, que fica mais fácil. Daqui de cima eu vou contar 1, 2, 3, 4 carreiras. E eles precisam ficar visualmente retinhos aqui, ó. Então, eu vou colocar 1. E eu tô colocando entre a 4ª e a 5ª carreira de cima pra baixo. Agora sim, então eu fiquei com 8 pontos entre um olho e outro, entre a 4ª e a 5ª carreira de cima pra baixo. Agora eu vou voltar a trabalhar na cabeça e quando ela for diminuindo, eu vou colocando enchimento, tá? Nessa primeira carreira de diminuição, eu vou fazer 6 pontos e uma diminuição por toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição, tá? E aí, daqui pra frente vai ser assim, 6 pontos e uma diminuição, depois 5 pontos e uma diminuição, 4, 3, 2 e 1. Eu vou deixar escrito aqui na tela a sequência dessas carreiras que vocês vão fazer. E vocês precisam ir colocando enchimento, tá? E o que é importante também? Conforme vocês vão colocando enchimento, você tem que ir espalhando esse enchimento, abraçando esse cone aqui. Se você colocar todo o enchimento na frente, a cabeça dela vai ficar assim, ó. Se você colocar todo atrás, vai ficar pendurada para trás. Tem que ir distribuindo esses enchimentos, tá? Parelhinho pela volta do cone e vão fazendo as carreirinhas. Fiz todas as carreiras e o fio lá do cone segue aqui, ó. Agora eu vou fazer um anel mágico invertido com o fio que sobrou da confecção da cabeça e o fio do cone vai seguir aqui. Eu vou passar a agulha de tapeceiro por fora das 6 argolas que eu tenho aqui, ignorando o fio do cone. Passei por todas as argolas, eu fecho para fechar a cabeça. E agora, gente, eu vou atar com o fio do cone.
porque assim a cabeça vai estar ainda mais presa aqui, ó, mesmo que a criança puxe, não vai sair. Vou passar esses fios aqui na agulha tapeceira, os dois, esconder por alguns pontos e cortar.